5 rápidas observações precisamos observar aqui. Em primeiro lugar, a mulher encurvada, o problema dela era espiritual. Repita em alto e bom som, problema espiritual. Sim, ela tinha um problema físico, ela estava curvada. O problema era no corpo, pastor, era no corpo. Mas era um demônio. Era um espírito de enfermidade que fazia ela ficar curvada daquele jeito. É tão verdade que eu estou falando para os irmãos que está escrito ali no versículo 11. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Então eu acabo de descobrir uma coisa aqui. A mulher não caiu para ficar curvada. A mulher não teve uma queda para ficar curvada. A mulher não caiu da bicicleta, não caiu do cavalo, não caiu de cima da casa, não caiu da cadeira para ficar curvada, não, irmãos. O problema era espiritual. A primeira coisa que eu consigo olhar e observar nesse texto. Segunda coisa, o problema dela era incomum. Diga incomum. Por acaso nós vemos com facilidade pessoas encurvadas caminhando aqui pelas ruas de Novo Horizonte? Por acaso nós encontramos com facilidade no shopping pessoas encurvadas caminhando assim dia e noite nas ruas? Esse problema não é comum, irmãos. Comum é dor de cabeça. Comum é nós termos alguns problemas em nosso estômago, porque comemos demais, somos crentes, comemos muito. Comum, irmãos, comum é nós termos alguns probleminhas em nosso sangue, porque quanto mais vamos crescendo e ficamos velhos, é até normal termos alguns problemas e termos acompanhamento médico. Alguns probleminhas que são comuns na vida das pessoas, porque somos seres humanos, não somos robôs, não somos ETs. Temos problemas no corpo porque não somos de pedra, nem de pau e de madeira, somos de carne e osso. Mas o problema dela era incomum, porque tinha pouquíssimas pessoas, ou quase ninguém, talvez ela fosse uma felicidade, que tinha esse problema ali. O problema era incomum. A terceira coisa que dá para observar no texto, antes de trazer o contexto e o ensinamento da igreja, é que tenho certeza absoluta. A Bíblia não diz, mas eu digo, porque eu tenho a mente de Cristo. A Bíblia não diz, mas eu acredito que ela era complexada, pastor. Eu acredito que tinha um outro demônio na mente dela que dizia assim para ela: todo mundo anda direito e só você anda torta. Você vai morrer solteira, porque quem é que vai querer casar com alguém que anda assim? Ninguém. Eu acredito que tinha um demônio, um espírito complexo que atormentava aquela mulher, porque nem as crianças gostariam de chegar perto dela, porque achavam que ela era um bicho. Uma mulher que andava curvada, era complexada, sofria para dormir, não temos relato na Bíblia nenhum dos seus parentes, muito menos sabemos o nome dela. Era uma mulher esquecida, era uma mulher anônima. O complexo de inferioridade tomava conta dela, porque todos andavam olhando para o céu, e somente ela andava olhando para a terra, para baixo, para o chão. Talvez suas colegas diziam assim: olha, nós vamos ao shopping, parafraseando só para trazer para os dias de hoje, nós vamos ao shopping, mas não vamos levar aquela doida conosco não, porque senão nenhum gatinho vai olhar para nós. Ela é encurvada, nós vamos passear, nós vamos sair para a praça, nós vamos viajar, nós não vamos levar ela porque ela é esquisita, ela é diferente. E eu acredito que todas essas coisas traziam um certo complexo de inferioridade na mente daquela mulher. A quarta coisa que eu descubro no texto é que a mulher curvada não era uma macumbeira, não era uma feiticeira, não era uma idólatra e não era uma mulher da vida. Eu descubro que a mulher curvada era crente. A Bíblia diz no versículo de número 16: não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão. A mulher era filha de Abraão. A mulher era religiosa, irmãos. A mulher era conhecedora da palavra de Deus. Ela conhecia o Pentateuco que era ensinado nas sinagogas no dia de sábado, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números e o Deuteronômio. Ela conhecia esses livros porque ela era judia, filha de Abraão, e todas as crianças que nascem judias
desde crianças já são ensinadas a ler e a caminhar segundo a palavra de Deus. Quando as crianças judias nascem, ao 8º dia, se ela for do sexo masculino, ela recebe o pacto que Deus fez com Abraão, o pacto da circuncisão. Quando o homem, a criança com 8 dias é circuncidada, com 30 dias de vida se for homem e com 40 dias de vida se for mulher, precisa levar a criança no templo para ser apresentada como foi Jesus. E José e Maria levaram ele com 30 dias de vida para o templo e Simeão apresentou ele. Quando a criança judia faz 12 anos de idade, ela tem que ir pela primeira vez ao culto, porque as crianças, antes dos 12 anos, segundo a cultura judaica, não podem ir para a igreja. Só quando elas completam 12 para 13 anos, pela primeira vez, elas vão ao templo e participam de uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, que significa apresentado para a lei, consagrado para a lei. Você se lembra de Lucas capítulo 2? A partir do versículo 40, que os pais de Jesus levaram ele ao templo e ele foi apresentado ali e eles acabaram se esquecendo do menino. Então essa mulher, como judia que era, conhecedora da lei judaica, ela conhecia a palavra de Deus. Essa mulher tinha sérios problemas, irmãos. Essa mulher tinha motivo de sobra